Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Hoje nós temos a presença do sindicato que representa os transportadores de carga seca do nosso estado, o Sinecarga. Quem fala conosco é o presidente Paulo Barque. Representando os servidores da Brigada Militar, contamos com a presença do presidente da AOFS-BM, Elias Pôncio. Também nesse programa teremos a participação do doutor Marcelo Monticelli no quadro Minuto Tributário. Essas são as atrações do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, concedeu liminar na reclamação 21333 para reconstituir bloqueio de recursos de órgão goiano com o objetivo de assegurar o pagamento de precatórios a 2 servidores públicos. Os autores da ação alegam que decisões do Judiciário de Goiás, suspendendo o bloqueio, teriam afrontado decisão do STF na ação cautelar 3653. Os servidores obtiveram na Justiça a equiparação salarial com engenheiros que ocupavam um cargo semelhante em órgão estadual extinto. Dessa forma, os valores obtidos na demanda devem ser quitados por meio de precatório estadual. O Executivo goiano interpôs recurso extraordinário para desconstituir a sentença e ajuizou a AC 3653 para interromper o bloqueio de recursos do Estado, determinado na decisão judicial. Na liminar concedida, o ministro Lewandowski observou que o comando judicial que vedava o prosseguimento do cumprimento da sentença era claro ao estipular a sua eficácia até o trânsito em julgado da decisão proferida lá no recurso extraordinário que ocorreu em 27 de fevereiro passado. Mesmo após o término dos julgamentos, o Tribunal de Justiça de Goiás não observou os limites da decisão do Supremo, afrontando a autoridade da ordem emanada pelo STF. Andou muito bem o Supremo Tribunal Federal no decisório. A medida liminar faz valer a função do Poder Judiciário, pois o Executivo goiano descumpria mais uma vez as medidas judiciais. Essa decisão poderia ser utilizada para o reiterado descumprimento de pagamento de precatórios aqui no Rio Grande do Sul. Num estado com dívida ativa não cobrada de mais de 20 bilhões de reais, os recursos existem, efetivamente. O que falta efetivar é a cobrança de tais valores. Basta o Executivo Estadual querer. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo Dr. Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Você que está em casa, interage com a gente pelos nossos canais de interatividade, sempre colocando o nome e a cidade onde você está falando. Primeira pergunta vem aqui de Porto Alegre, da Miriam. Tenho 57 anos de idade e 32 anos e meio de contribuição. Devo pedir a aposentadoria ou esperar um pouco mais? Terei acréscimo no valor do benefício? É a dúvida da nossa telespectadora, a Miriam, aqui de Porto Alegre. Muito bom dia, doutor Luiz Gustavo Ramos. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia aos colegas de bancada. Bem, dona Miriam, o somatório da sua idade com o seu tempo de contribuição já ultrapassa o número 85. Pelas novas regras, a senhora pode obter uma aposentadoria por tempo de contribuição integral sem a incidência do fator previdenciário. Portanto, a senhora deve ir o quanto antes a qualquer agência do INSS e protocolar o seu pedido de aposentadoria. A senhora poderá obter um benefício no valor de 100% da média de todas as contribuições vertidas desde o ano de 94. É a melhor aposentadoria que existe. Hoje, né, no momento, é a que está com o maior valor de salário de benefício. Doutor Luiz, no caso da Miriam, ela, por cautela,
seria adequado procurar um advogado especialista para ele fazer uma simulação, verificar exatamente quanto que vai ser o valor do futuro benefício, ou ela mesmo pode ir na agência, como você referiu, sem precisar ter esse tipo de serviço? Qual é a conduta mais cautelosa? O que a gente sempre orienta aos segurados da Previdência é que, antes de encaminhar um benefício, efetivamente avaliem qual é o valor que ficará a futura aposentadoria. A dona Miriam deveria procurar um advogado da sua confiança e ali obter maiores informações. O profissional poderá fazer um cálculo atualizado e dizer qual será exatamente o valor da aposentadoria. Como ela já implementa as condições para se aposentar, ela terá duas opções. Pode requerer desde logo a sua aposentadoria ou então ela pode continuar contribuindo, aumentar, quem sabe, o valor da contribuição para no futuro ter uma aposentadoria melhor. Então, qualquer benefício, aliás, essa projeção, esse cálculo, essa análise, ela é sempre bem-vinda e pode efetivamente auxiliar lá no valor da futura aposentadoria. Nossa audiência também chega a Taquara, uma dúvida que vem lá do nosso telespectador, o Luiz. Tenho 52 anos de idade e 35 de contribuição, sendo 7 anos no auxílio-doença. A pergunta dele, posso utilizar esse tempo para a minha futura aposentadoria? Bem, nós temos aí duas questões. Primeiro, auxílio-doença pode ser utilizado para fins de concessão de aposentadoria? O período de auxílio-doença, sim, a resposta é afirmativa. O período que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou até mesmo de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos de contribuição, ele pode ser utilizado para fins de aposentadoria por tempo de serviço. Outra questão, o nosso telespectador refere que já conta com 35 anos de contribuição. Sendo assim, ele pode obter desde logo a concessão da sua aposentadoria. No entanto, como o somatório da idade e do tempo de contribuição, o nosso telespectador não chega ao número 95, ele pode obter uma aposentadoria, mas com a aplicação do fator previdenciário. E aí, doutor Solano, é aquilo que nós falávamos anteriormente. Nesse caso, com mais razão ainda, o segurado deve procurar um profissional da sua confiança e fazer uma simulação, de modo a saber qual será o valor da aposentadoria. E assim ele poderá decidir se este é ou não o melhor momento para encaminhar junto ao INSS. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Segue com a gente na consultoria jurídica previdenciária na manhã desse domingo. Quem está conosco é o presidente do Sinecarga, o presidente Paulo Barchi. Olha, muitas demandas para conversarmos na manhã desse domingo. Começo pelo seguinte, presidente Paulo Barchi, utilizando até a sua larga experiência aí na vida sindical. Como é que está o momento político lá por Brasília? O Palácio da Alvorada anda meio turbulento, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, as próprias declarações da presidente da República, em contato com ex-presidentes. Como é que você vê esse cenário? 2015 ele vai terminar nebuloso ou nem terminar lá pelos pagos brasilienses? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos companheiros de bancada. Muito preocupado, Paulo André. Nós já comentamos em programas anteriores que, na nossa opinião, esse governo já terminou. Não tem mais muita coisa para fazer. Haja visto todas as atropeladas que estão acontecendo. Agora, as medidas provisórias emitidas pelo governo, que, na visão do movimento sindical, no movimento de defesa dos trabalhadores, não vê nada de melhoria no campo econômico, onde nós necessitamos mais. Geração de empregos, parar o desemprego, parar as demissões, voltar a economia a funcionar. A medida provisória, principalmente essa do PPE, Paulo André, ela foi feita, está ali explícita, foi feita somente para contentar as montadoras de veículos. E o que a gente vê, não é, presidente Paulo Barchi, por exemplo, o resultado do mês de junho no quesito desemprego é um dos maiores dos últimos anos. Exatamente. E isso não está localizado apenas numa ou outra categoria, isso é geral. Não, a indústria vem demitindo há muito tempo, tanto é que os metalúrgicos estão sentindo bastante esse processo. O comércio começou já a demitir, que é aquela cadeia que é a segunda degrau, né, que é quem vende o produto manufaturado, já está sentindo.
Nós do transporte estamos totalmente parados, mais de 60% parado, diminuiu assustadoramente o transporte, portanto, a produção que está sendo feita está sendo somente estocada. A gente tem conhecimento de algumas grandes indústrias aqui do nosso estado, da grande Porto Alegre, principalmente, que estão lá com os estoques lá em cima, ainda não fazendo mais demissões, porque já estão enxuta, e aquela mão de obra é muito difícil recuperar ela em pouco tempo. Essa é a esperança que a gente está vendo das empresas, que vai resolver até o final do ano. Eu tenho certeza, hoje, se não tomar uma medida mais radical, o governo, de diminuição do próprio tamanho do governo, ou coisa nesse sentido, eu não vejo a economia funcionar até o final do ano, Paulo André, infelizmente. Então, aqui vai um recado até para os nossos colegas rodoviários e até a comunidade e a sociedade geral, que cuidem nas contas a longo prazo. Cuidem mesmo. Não é hora de gastar demais, não é hora de gastar mais do que a renda familiar. Tá certo. Mais presidente Paulo Barque daqui a pouquinho aqui no Boca no Trombone. Perguntar mais especificamente sobre as demandas da categoria, os transportadores de carga seca, como que vai se comportar durante esse segundo semestre? Já estamos em agosto, minha gente, já em agosto. Bom, está aqui comigo também para representar a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, o presidente Elias Pôncio, ele que participou da nossa última edição do programa itinerante do Boca na Estrada. Sempre fazemos o último programa de cada mês, o programa que foi realizado no último dia 25 de julho, na sede do Sindigeral, o Sindicato dos Servidores do Quadro Geral aqui do estado do Rio Grande do Sul. Fizemos o programa diretamente lá da sede, no centro, em Porto Alegre, falando sobre as temáticas dos servidores públicos. E estava lá o presidente Elias Pôncio. Além dele, vários outros sindicalistas, o presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS, estava o Alex Caiel da Silva, da ASSTBM, além de outros representantes dos servidores públicos. Começo a palavra, ouvi a palavra do presidente Elias Pôncio, no seguinte sentido: tivemos na última semana uma declaração forte aí do comandante geral da Brigada Militar. Ele diz o seguinte: acredito piamente que a corporação poderá fazer mais, mesmo tendo pouco efetivo. E aí eu vou acrescentar, mesmo tendo a ameaça mensal de parcelamento dos salários, a ameaça de não cumprimento do que foi decidido por outros governos no quesito de reajuste, porque o pagamento, o reajuste do mês de novembro desse ano está garantido porque mais de 15 mil pessoas estiveram na frente do Palácio Piratini ainda no mês de julho. E as condições de trabalho, a gente sabe, elas são péssimas. Não só para a categoria dos brigadianos, mas para todos os servidores públicos. E ainda assim há essa exigência. Presidente, eu lhe pergunto, vamos ter que ir lá tirar o coelho da cartola? É a saída. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Paulo Solano, bom dia aos colegas de bancada, bom dia aos ouvintes que estão conosco nesta manhã. Muito bem. A gente gostaria de fazer uma distinção assim, de imediato, que a nossa vocação, digamos assim, são as questões associativas e os direitos dos nossos sócios. Entretanto, quando a gente fala em direitos dos sócios, a gente fala também nas condições de trabalho. Então, isso é importantíssimo. Além de garantir, que a gente está tentando garantir o que a legislação nos assegurou até hoje, tem mais uma série de implicações aí, de coisas que estão sendo agendadas aí via Assembleia e coisas que não estão bem claras, Mas, com relação à declaração do nosso comandante, a gente tem uma grande confiança no comando da instituição, é uma pessoa que é bem querida por todos os representantes da entidade de classe. Não temos nada a contestar com relação à sua pessoa, à sua capacidade funcional e esperamos que ele, de fato, tenha algum conhecimento que nós, como não somos gerentes da instituição, não podemos opinar, mas nós esperamos que ele consiga realmente modificar esse quadro, porque o que a gente está vendo na rua aí é um quadro bem complicado e precisa de muito esforço e muito empenho para que se consiga atingir esses objetivos que ele se propõe, e isso passa certamente por garantir as mínimas condições de trabalho para o trabalhador. O brigadiano não deixa de ser um trabalhador como os demais trabalhadores da segurança. Se existe uma possibilidade do governo manter essas condições mínimas, é certo que o comandante vai contar com a boa vontade do pessoal, que também não adianta ser só via regulamento, tem que
A pessoa tem que estar imbuída do espírito de querer fazer. E isso não tem como forçar ninguém a fazer se a pessoa não está se sentindo bem, né, para representar o seu trabalho. A propósito, sobre esse tema, o sentimento, né? Como que a OFICE-BM sente, presencia junto dos seus associados, junto dos seus colegas, como que está sendo visto o governo Sartori por parte dos oficiais subalternos da Brigada Militar? Pois é, esse é um assunto delicado. Eu tenho pensado bastante sobre isso e eu queria dizer para as pessoas, né, logo nós teremos eleições novamente, que nós temos visto muitos problemas no nosso país, que as pessoas não façam o que estão fazendo conosco, com a sociedade. Não vem à frente de uma câmera de TV dizer que vai fazer isso, ou que não vai fazer nada, que depois que ganhar a eleição vai se resolver o problema, aí vamos ver o que vamos fazer. Não pode ser assim. Bem, eu vou ser educado, mas nós temos que pensar bem quando a gente está falando com o eleitor, lá do outro lado tem pessoas sérias e muitos ainda acreditam, né, na palavra. O gaúcho é assim. Então, se tu disser alguma coisa, tu cumpra. Não use subterfúgios para não cumprir com as suas promessas. Tá certo. Daqui a pouco mais, presidente Elias Ponço aqui falando das temáticas da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. Mais uma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo. O Paulo, meu tocaio lá de Novo Hamburgo, estou aposentado há 18 anos, continuei contribuindo ao INSS. Tenho direito a reaver esse dinheiro? Dr. Luiz Gustavo Ramos, seria um caso aqui da nossa chamada desaposentação? Sem dúvida. Paulo, tu não tens como reaver esses valores, porque se tu continuou trabalhando, tu continuou sendo segurado obrigatório da Previdência, então, por lei, tu és compelido a contribuir. O que tu podes fazer é procurar um profissional da tua confiança para que se realize um cálculo e se verifique se uma desaposentação seria viável no teu caso. Em sendo viável, encaminhe uma ação judicial e peça o recálculo dessa aposentadoria que tu estás recebendo, de forma que lhe seja concedida uma aposentadoria nova, com todas as contribuições feitas até o afastamento das tuas atividades. É o que nós chamamos de desaposentação. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Você segue mandando as suas questões aqui pelos nossos canais de interatividade. Bom, agora um breve intervalo, daqui a pouco tem mais a OFICE-BM, Cinecarga e o doutor Marcelo Monticelli com o Minuto Tributário, além da consultoria jurídica sobre Previdência, a cargo hoje do CRJ Advogados. Boca do Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone e mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Lisete lá de Charqueada, sou viúva desde 2004. Tenho direito ao aumento do meu salário de benefício? É o que quer saber a nossa telespectadora, doutor Luiz, a Lisete. Infelizmente, Lisete, não há dados suficientes para dizer se tu tens ou não direito a alguma revisão. Em princípio, para te dar essa resposta, somente verificando a tua carta de concessão da pensão por morte para verificar se o cálculo no momento da concessão está correto ou não. Sem maiores dados, fica impossível de te dar uma resposta objetiva. Doutor Luiz, aproveitando o tema pensão por morte, e aquelas pensões que foram concedidas durante a vigência, né, da MP que foi editada lá no finalzinho de dezembro de 2014, como que ficou? O INSS está fazendo a revisão administrativa de ofício ou não? Pergunta extremamente importante, doutor Solano. O que acontece? Para óbitos ocorridos a partir de março desse ano, havia uma medida provisória vigente que determinava que o valor da pensão seria igual a 50% mais 10% para cada dependente. Essa medida provisória depois não foi convertida em lei nos moldes pretendidos pelo governo federal e então voltou a ser como era. No entanto, aquelas aposentadorias concedidas entre março deste ano e julho, elas acabaram sendo concedidas de forma irregular, porque de acordo com a medida provisória. O INSS deveria revisar todas as pensões. No entanto, o INSS não está revisando.
as pensionistas, os pensionistas estão sofrendo graves prejuízos. Então eu faço aqui um alerta. Todos aqueles que receberam pensões por morte a partir de março desse ano, procurem o INSS, procurem um advogado de sua confiança de modo a encaminhar a revisão dessas pensões. Não dá para perder tempo, nem dinheiro. Né? Dr. Luiz segue com a gente na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Agora é hora de falarmos sobre o mundo dos impostos aqui no Boca no Trombone. Agora é hora de Minuto Tributário. Momento do Minuto Tributário. Muito bom dia, doutor Marcelo Monticelli. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo certo. Bom, a gente, como a gente sabe, né, até nos espaços lá na Rádio Bandeirantes, o doutor Marcelo Monticelli sempre comenta do impostômetro, a métrica, né, que temos para verificar quanto que o brasileiro, quanto que nós vamos lá e depositamos todos os meses, todos os dias, né, para o governo federal em matéria de tributos. Em 2015 isso extrapolou, é por aí? Bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos os telespectadores do Boca. Verdade, Paulo André, bateu na casa de 1 trilhão e 400, isso é uma marca que sempre assusta. A grande pergunta que fica é, primeiro, dar os parabéns a você, contribuinte, porque é você que faz essa métrica subir, e a Receita Federal, que sabe agir muito bem, e parabenizar, abrindo já um espaço aos funcionários públicos, que são verdadeiros heróis. Na grande maioria, são verdadeiros heróis, porque cumprem a sua função dentro do Estado. A grande pergunta é, o gestor que aqui está e lá está, faz o que com este recurso? Se ele fosse da iniciativa privada, certamente seria cobrado por um conselho de administração, um conselho fiscal, que cobraria a meta, o cumprimento da meta. Qual é a meta que foi cumprida, Paulo André, desse último ano, então? Qual é o caminho que vai se atender à saúde, à segurança, aos funcionários públicos, à segurança do transporte, bem lembrado pelo nosso colega Paulo, a gestão da arrecadação, parabéns. A gestão da distribuição disso no nosso Estado, na União e nos municípios é o grande sacrifício. Se por qual motivo vai para lá, vai para a União e não retorna no molde que precisava para atender às nossas necessidades. Então o gestor público daqui, do Estado e do município, fica prejudicado. E é uma conta que nunca vai se entender, porque a produção é feita por nós. Seria o ideal que aquele que produz sabe muito melhor aonde aplicar. Mas essa regra não funciona assim. Doutor Marcelo, a gente sabe que nós temos um imposto que é o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que ele é repartido, né, parte fica com a União, com os estados e com os municípios. Como que está sendo visto, gestado aí pelos municípios o posicionamento quanto ao ICMS? Os municípios muito preocupados, são os mais prejudicados, inclusive. Por quê? Veja, são eles a maior base de arrecadação, Paulo André e telespectadores. Seriam eles os que melhor iam gerir o montante de recurso, a distribuição correta para onde? Segurança, saúde, habitação, aquela coisa toda que nós já sabemos qual é o discurso populista que se usa. Contudo, o município é o mais sacrificado. Veja, o aumento da carga de ICMS jamais vai ser a solução. Estudos da Fundação Getúlio Vargas apontam para que uma carga menor, uma base maior de arrecadação e uma alíquota menor resultaria no dobro de arrecadação no nosso país. Menor carga para nós, individualmente, e maior arrecadação para o todo. Este é o grande caminho. Não estou aqui a criticar, porque não sou eu que vou julgar. A questão é, esse mecanismo de aumentar a carga que é indicado pelos conselheiros do Estado pode não ser o melhor caminho. Por qual motivo nós não tentamos algo diferente, Paulo André? Reduzimos a carga e trazemos para o nosso lado o empresariado, o contribuinte, na busca de um aumento de arrecadação. Inclusive, né, lá na própria FAMURS, já na próxima terça-feira, agora dia 4 de agosto, né, teremos um posicionamento sobre essa questão. Né, se a saída é o aumento da alíquota, ou então se é termos uma fiscalização mais eficiente, que vai ao encontro disso que o doutor fala. Na sua opinião, como que deve ser dado a palavra final por parte da federação que defende os municípios? Com certeza a visão é correta. Aumentar a base de arrecadação para premiar o contribuinte, o empresário que paga corretamente seus tributos. Para nós, que não temos escolha, nós temos que arrecadar. Você é aposentado, veja lá no seu contra-cheque, não está lá o desconto do imposto de renda? Está. Veja bem, se focarmos em dar incentivo a quem recolhe corretamente, sempre vai dar certo. Os profissionais atualmente, Paulo André, rapidamente, estão estudando um mecanismo que é chamar as associações e os conselhos para um desafio.
Se nós que fazemos as contas e nós que arrecadamos o tributo, pararmos de recolher por 2 meses até que o Estado cumpra as suas funções, pararmos de arrecadar todos os tributos. Eu não estou falando de sonegação, estou dizendo, você, administrador, promova a prestação de contas corretamente e eu volto a recolher. Como é que será que funcionaria o nosso país? Verdade. E lembrar, né? Cobre sempre a nota fiscal, né? E isso vai fazer a mudança do Brasil. Obrigado, doutor Marcelo Monticelli, no quadro Minuto Tributário. Bom, vamos continuar com o Sinecarga. O presidente Paulo Barck falava sobre a situação política no país. Queria saber, presidente, a visão do Sinecarga agora para as demandas da categoria. Possibilidade de avanços ainda durante esse ano de 2015, que, como no primeiro bloco o senhor referiu, ele está cinzento. Na verdade, o que acontece? As demandas ainda, aquelas prometidas, naquelas paralisações, ainda não se fizeram por inteiro. Não baixou o valor do óleo diesel. Alguma coisa se fez somente nas cancelas de pedágio. Fora isso, não houve mais nenhuma atividade. Dizem que vão fazer alguma coisa do financiamento, mas ainda não saiu nada por inteiro. Também quero me referir aqui, Paulo André, se possível ainda, às condições das nossas estradas. Essa semana mesmo se viu aí, essa época que teve de muita chuva, a questão do Estado, principalmente até na questão escolar, as próprias condições dos escolares nas zonas com ainda estrada de chão, as crianças não conseguindo ir para a escola. Então, é muito preocupante ainda a situação do nosso Estado. Infelizmente, né? Mas o Sinecarga está atento. Mais informações, você acessa o site sinecarga.org.br. Obrigado, doutor, o presidente Paulo Barck. Presidente Elias Ponce, e as tratativas da categoria para os temas, né, o que a OFIS-BM está planejando aí para os oficiais subalternos junto ao governo? Bem, nós temos nos reunido praticamente toda semana com o comando da instituição. Já existe a sensibilidade do Coronel Freitas, nosso atual comandante, para as questões. Ele acha que realmente tem que haver uma mudança na brigada, e não é só no nosso círculo, né, no nosso posto, também na base e nos padrões superiores. Então, a gente está bastante otimista com isso, a gente espera que esse trabalho seja concluído em breve, porque o pessoal já tem uma ânsia antiga com relação a este fato, né, de esperar essas mudanças, né, para que elas se concretizem, até em função de que esse projeto tem que ser apresentado logo para ver como esse governo vai tratar desse assunto, para depois encaminhar a Assembleia. Depois tem toda essa questão de algum custo, né, para implementar. É isso, a gente está torcendo que isso ocorra em breve, e é nessa linha que nós estamos levando, esperando trazer notícias boas para os colegas bem próximo aí. Tá certo. Obrigado, presidente Elias Ponce, que volta no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes FM 94,9. Bom, ponto final é mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos das 7 às 7h30. Você quer conferir a reprise? Você acessa facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca ano 26, muito mais interatividade para você. Ano 26, muito mais interatividade para você.